Olá, tudo bem? Eu sou Felipe Maciel e mais uma vez participo desse projeto tão bacana da BDPRO, falando de processo 365. E nessa minha segunda participação nós falaremos sobre a mudança específica do julgamento de improcedência liminar do pedido, o qual está regulamentado pelo novo Código de Processo Civil no artigo 332. Trata-se de um instituto que não é novo. Na verdade, o Código anterior já o previa no revogado artigo 295-A. Quais seriam as principais mudanças? Antes, o foco, o parâmetro para que o juiz, antes de ouvir o réu, sem que fosse necessário se abrir o contraditório, julgasse a demanda improcedente, era o próprio juízo. Era preciso que nós tivéssemos uma demanda em que não houvesse a necessidade de produção de provas, ou seja, uma situação só de fato, documentalmente provado, ou aquelas questões só de direito, aquelas ações em que só se discutia o direito. E ao mesmo tempo já houvesse no próprio juízo um entendimento firmado em sentido contrário à tese do autor. Indo muito na ótica do novo sistema de precedentes, em que se atribui uma força maior a algumas espécies de precedentes judiciais, embora se discuta se uma súmula seja ou não um precedente, já que o precedente não é a súmula, mas o entendimento que faz parte da súmula, do enunciado da súmula, mas o que se percebe é que o Código ele privilegia algumas decisões judiciais, algumas espécies de precedentes e os coloca como motivadores desse julgamento de improcedência liminar. Então, o artigo 332 vai dizer que nas ações em que seja desnecessária a produção de provas, o juiz, liminarmente, poderá julgar improcedente o pedido quando nós tivermos 4 situações. A primeira delas, houver tese contrária à súmula do STJ ou do STF. Percebam que se trata de qualquer súmula, não apenas a súmula vinculante, basta que aquela tese veiculada na inicial esteja em desconformidade com algum enunciado simulado do STJ ou do STF. Inciso 2º, quando houver tese firmada em julgamento de recursos repetitivos. A técnica de recursos repetitivos corresponde ao recurso especial repetitivo e ao recurso extraordinário repetitivo. Então, se nós já tivermos, no âmbito do STF ou do STJ, entendimento firmado nesse sentido, e a tese veiculada seja contrária a isto, também poderá o juiz liminarmente julgar improcedente o pedido. Terceira hipótese, entendimento consolidado, aí nós temos os 2 novos institutos, ainda pouco utilizados, ainda em uma fase embrionária em termos práticos, o IRDR, o Instituto de Resolução, o incidente, de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência. Havendo tese firmada em ambos, havendo entendimento contrário veiculado na inicial, o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido. E a última hipótese, veja que interessante, se houver súmula de Tribunal de Justiça a respeito de direito local. Então, também os TJs podem criar precedentes que autorizem a improcedência liminar do pedido. É interessante diferenciar que nós não temos aqui a figura do indeferimento da inicial. No indeferimento da inicial, quando eventualmente o magistrado determina que alguma correção seja suprida, algum vício seja suprido, seja sanado, isso não é feito, no indeferimento da petição inicial, nós não temos o julgamento de mérito, nós temos uma sentença meramente terminativa. Diferentemente daqui, pelo artigo 332, nós temos uma decisão de mérito que faz sim coisa julgada. E por que não é necessário que o réu seja citado? Porque isso beneficia o réu. O Código prevê, nos parágrafos do artigo 332, que o réu será apenas notificado, comunicado da decisão que lhe foi favorável. E por que ele tem que ser comunicado? Ele tem que ser comunicado porque, eventualmente, numa ação outra, futura, ele poderá alegar a coisa julgada. Não, essa matéria já foi julgada a meu favor e já existe coisa julgada nesse sentido. Pode ocorrer, obviamente, de o autor se
demonstrar e resignado, contrário a essa decisão. E, consequentemente, como é uma decisão de mérito terminativo, uma decisão que extingue o processo, caberá o recurso de apelação. E também caberá ao magistrado se retratar em 5 dias. Caso ele não se retrate, a apelação sobe, devendo aí sim haver a citação do réu para apresentar contrarrazões, formar o contraditório e tentar convencer a segunda instância da permanência, da mantença da decisão de mérito do primeiro grau. Algumas considerações interessantes. A primeira é que nós temos expressamente a previsão de que também será possível utilizar o Instituto quando houver prescrição e decadência. Prescrição e decadência são matérias de mérito, matérias de ordem pública, e que autorizam o juiz, diante da verificação da prescrição e da decadência, julgar liminarmente improcedente o pedido. Quanto a esse ponto é interessante, porque a doutrina se divide quanto à necessidade de se abrir ou não um contraditório, porque nós sabemos que, com base no novo artigo 10, nos novos artigos 9 e 10 do novo Código de Processo Civil, o juiz, antes de proferir qualquer decisão ou de tratar sobre tese não ainda discutida no processo, ele deverá abrir o contraditório. Então, a decadência e a prescrição podem não ter sido objeto da inicial. Aí se questiona, o juiz deveria abrir prazo para que o autor se pronuncie a respeito da decadência ou da prescrição, para que em seguida julgue improcedente liminarmente o pedido, ele já profere a decisão e deixa para que isso seja discutido em sede de apelação. A doutrina se divide, mas tenho percebido que é majoritário o entendimento de que não é necessário abrir o contraditório em ampla defesa, não é necessário abrir prazo para que o autor se pronuncie. Se ele quiser discutir isso em segunda instância, ele o faça em sede de apelação. E uma última observação interessante é que, com o novo Código, nós sabemos que são apresentadas como espécies de condição da ação, de condições da ação, a legitimidade das partes e o interesse de agir, o interesse processual. Naquele tripé, não está mais presente a possibilidade jurídica do pedido. Cada vez mais, isso o próprio Liebman mudou a sua teoria quando escreveu sobre as condições da ação, que a possibilidade jurídica do pedido, na verdade, é o próprio mérito. E aí nós temos o entendimento consolidado, o enunciário 36 do Foro Permanente de Processualistas Civis, o FPPC, coloca que a possibilidade jurídica do pedido, ou a eventual impossibilidade jurídica do pedido, ou seja, o pedido é proibido pela ordem jurídica, autoriza o julgamento de improcedência liminar nos termos do artigo 332. Então, é isso que nós temos sobre a improcedência liminar. Não se trata de uma novidade, já havia previsão no CPC revogado, mas houve uma reformulação, uma nova roupagem, por isso que achamos interessante trazer para todos vocês. Agradeço a todos a atenção e até a próxima oportunidade.